Diz assim, Romanos 12, 3 em diante. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui em Romanos 12, do 3 até o 5, o apóstolo está orientando os irmãos de Roma do mesmo jeito que orientou os irmãos de Coríntio. Olha, existe um corpo que não pode se dividir, e esse corpo ele é de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo, mas cada pessoa que faz parte da igreja ou do corpo de Cristo, do mesmo jeito que no corpo tem seus membros e suas funções, cada crente vai ter o seu membro, vai ter a sua função no corpo de Cristo. E Deus ele vai repartir a cada um, do mesmo jeito que ele está dizendo em Coríntios que o Espírito Santo vai repartir. Aqui ele vai dizer que Deus está repartindo a cada um, e todos nós somos um só corpo, individualmente membros uns dos outros. Então nós não somos só ou apenas membros do corpo de Cristo, nós somos membros um dos outros. E em Coríntios, de alguma forma, está muito mais claro, porque lá ele vem dizendo que o Espírito Santo reparte a cada um como ele quer, e o dom é entregue para que seja usado para o que for útil. Em Coríntios vai estar dizendo isso. Já em Efésios diz que é para a edificação do corpo de Cristo, Efésios capítulo 4. Por isso que eu pedi para os irmãos lerem Romanos 12, Coríntios 12 e 14, e também ler Efésios 4, porque justamente esses capítulos vão estar mencionando informações que servem de fundamento para a gente entender o que é o dom, o que é o ministério, o que é o chamado para o cristão. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas em relação a essa ideia. O Espírito Santo atuando na vida da gente, como é que a gente identifica aquilo que Deus nos separou para fazer na obra do seu reino, né? E aqui, a partir do verso 6, aí tem 6, 7 e 8, diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom para exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside, faça com cuidado, e o que exerce misericórdia, faça com alegria. O apóstolo ele deixa muito claro que ninguém deve ser nada além do que Deus chamou para ser. Então, não só no sentido de se achar maior do que outro, mas também não se achar inferior, porque lá em Coríntios capítulo 12, a partir do 12, o apóstolo também ele vai dizer que existem vários membros do corpo de Cristo, mas não vamos considerar nenhum desprezível. Do mesmo jeito que no corpo tudo é importante, na igreja e no povo de Deus, todo mundo é importante. As crianças não devem ser desprezadas, os velhinhos não devem ser desprezados, as pessoas que têm cabelo não devem ser desprezadas, as pessoas que não têm, quem usa óculos, quem não usa, não é? As menininhas não podem ser desprezadas, os menininhos, né? Os senhores que já estão numa certa idade não podem ser, né, desprezados, e assim sucessivamente. E aí a gente aprende aqui justamente você identificando quem você é no corpo de Cristo, se dedique a isso. Então há essa pergunta desde quando a gente se converte: quem sou eu no corpo de Cristo? Deus me chamou para quê? Se a Bíblia fala de dons ministeriais, se a Bíblia fala de dons espirituais, qual que cabe a mim no exercício da minha fé? Eu sei que na igreja, a gente vai ver aqui agora
essa comparação, na igreja tem cargos. O fato de eu assumir um cargo já está definido qual é o meu dom? Já está definido qual é o meu ministério? Então esse é o perigo. No início, no primeiro dia de aula, a gente trabalhou aqui o corpo e a casa. Então, se a gente olha para a igreja como uma empresa, uma organização, a gente vai estar falando que todo mundo ali exerce um cargo. Que na verdade não é o problema ter um cargo, fazer uma atividade, uma tarefa. A pergunta que não quer calar é: o que é que esse cargo tem a ver com a espiritualidade? O que esse cargo tem a ver com o dom espiritual que Deus distribuiu? Porque o dom espiritual é diferente de um cargo. E aí a gente precisa fazer diferença entre dons e cargos. E outra coisa que a gente tem que fazer diferença é entre dons e talentos. Eu posso ter vários dons naturais, porque aquilo que eu exerço com facilidade, com tendências, com habilidades que outros não têm, eu vou chamar isso de talento. Mas é um dom dado por Deus. E às vezes é confundido com dom espiritual. A pessoa fala muito bem. Não, eu tenho o dom da beleza e o dom da oratória. É um dom natural. Isso não é espiritual. Não é? Não é espiritual. Não é? Isso é natural. Não é, Bia? Eu não sou bonito? Eu não falo também muito bem? Isso é um dom. A pessoa que fala bem, a pessoa que tem assim a beleza natural, sem precisar de alterar nada, de ir ali, aqui, tira e bota, tira por ali, tira nada. Deixa do jeito que tá. É a beleza natural. Tem muita coisa que nós nascemos e já desde criancinha já é percebido uma certa habilidade com artes. Pode ser musical, pode ser dança, não é? Pode ser desenho. Então essa questão do dom artístico é natural. Ah, tem uma habilidade para escrita, para leitura. É um dom natural. A gente está falando de talento. E se a gente está falando de talento, esses talentos podem ser aproveitados no contexto da igreja. E aí, é claro, um pastor, um líder, ele vai observar as irmãs e os irmãos que têm certa habilidade para alguma coisa e vai aproveitar naquelas atividades que são diversas que nós temos na congregação. Identificou um talento, dom natural, identificou um cargo que estava precisando de alguém para substituir, beleza, por isso tem gente na mídia, não é? Tem gente que trabalha com a parte de design, né, na igreja, que faz aqueles painéis bonitos, né? Tem gente que trabalha na ornamentação. Isso é dom espiritual? Não, isso é um dom natural. E aí a igreja, aproveitando desses dons naturais e distribuindo esses cargos, aí fica conformado em que a igreja ela se organize como qualquer empresa se organiza e distribui as pessoas, cada um satisfatoriamente nas coisas que gostam de fazer. Beleza, mas deixa eu perguntar, como é que está a distribuição no corpo de Cristo em relação a dons e ministério? A pessoa se acomoda, acha que foi chamado para aquilo. Quem trabalha com as fotos, com a mídia, acha que foi chamado para tirar foto. Deus separou essa pessoa para tirar foto. A pessoa que trabalha com ornamento, na hora que vai ter aquela festividade, ai, Deus me chamou para ornamentar. Aí, de alguma forma, a gente precisa entender, igreja é o quê? A gente discutiu isso aí na aula passada. Se eu entendo que igreja é aquele prédio, que igreja é aquela organização, do mesmo jeito que é qualquer outra empresa por aí, então só o fato da organização estar funcionando, estar se sustentando financeiramente e estar trazendo mais gente, e a casa está cheia, isso aí é igreja. E onde é que nós vamos parar com isso? Nós vamos criar uma empresa religiosa que oferece serviços religiosos em troca de doações para manter aquele segmento religioso. E não é assim que muitas denominações já estão. Porque se tirar a espiritualidade da igreja, vira uma empresa, como qualquer outra. Jesus passa a ser vendido no comércio da fé como uma mercadoria. Como já foi dito uma vez, no comércio da fé, Jesus não passa de um produto vendido à prestação. Então há uma necessidade de a gente primeiro diferenciar cargos, talentos
Porque isso vai funcionar na casa chamada igreja, na denominação chamada igreja. Mas a gente precisa diferenciar dons, ministérios e frutos. E aí, quando a gente está falando de dons, tem a lista falando de dons. Aqui foram mencionados alguns dons que pela graça é distribuído. Então o dom não tem a ver com tua capacidade de falar, de desenhar, tua capacidade de fazer, organizar alguma coisa. O dom é uma dádiva de Deus que chega para te capacitar a fazer algo para Deus e para o próximo. Se não é para Deus e não é para o próximo, não vem de Deus. E aí a gente vai agora para Gálatas, onde a gente vai trabalhar a questão no capítulo 5, vai trabalhar os frutos. Então nós temos dons, a gente já leu aí Romanos, é claro que vai ter dons também lá em Coríntios, que a gente já leu, e vai ter os dons ministeriais em Efésios, que a gente também já leu. Gálatas é antes de Efésios, né? O capítulo 5. A partir do verso 16. Nós precisamos fazer essa identificação que ser de Cristo tem a ver com uma operação espiritual. Você não é de Cristo porque você frequenta uma denominação. Você não é de Cristo, Gálatas 5,16. Você não é de Cristo porque você tem um cartão de membro, faz parte de um grupo, em uma denominação religiosa, em uma igreja. Mas você é de Cristo e você foi convertido pelo Espírito Santo, pelo Evangelho de Cristo. Se você passou por uma transformação interior, que a Bíblia chama de novo nascimento. E se há algo espiritual interior, a pergunta é: o que é que foi lhe dado para que você seja um operário desse reino? Porque há um reino, há um rei e há uma obra a favor desse rei e desse reino. E todos os súditos desse reino são chamados a trabalhar. E quem é chamado a trabalhar tem ferramenta. E aí você vai trabalhar onde e fazendo o quê? Aí quando a gente olha para a ideia de talento e cargo, a gente se acomoda nas funções administrativas daquele prédio, daquela denominação. Dá para acompanhar o raciocínio aqui? Então nós vamos para Gálatas 5,16, que Paulo vai estar dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vai ser um confronto, carne e espírito aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são. Aí ele vai falar aquilo que está ligado à carnalidade e que a lei reprova. Aí primeiro, adultério, prostituição, impureza e lascívia. Ele está fazendo uma lista aí dos pecados sexuais. Aí idolatria e feitiçaria, os pecados religiosos. Aí inimizade, porfia, emulação, iras, peleja, dissensões, aí heresias, que em outros grupos vai ter aí partidos. São problemas que estão relacionados aos grupos, ao relacionamento. Invejas, homicídios, que são sentimentos que provocam a contenda e o afastamento, são inimigos da comunhão. E fala bebedices e glutonarias, que são os pecados da alimentação, e coisas semelhantes a esta. Quer dizer, ele fez uma lista, mas existem subtemas e problemas que podem surgir que são semelhantes a essa lista que já foi mencionada. E ele diz assim: acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então fez uma lista do que não se deve fazer se você pretende fazer parte do reino de Deus. Só que todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai cair nessas coisas, a não ser que tenha algo espiritual na vida dele para conduzir ele a outra coisa que não seja isso.
Por isso que Paulo vai dizer que a única alternativa é se o Espírito Santo domine a sua vida, para poder tirar você disso que a carne fabrica. Porque a carne vai fabricar, do jeito que uma ferida produz pus naturalmente, então a carne vai produzir isso aqui naturalmente. Então o homem e a mulher carnal vai produzir isso, e o homem e a mulher espírito vai produzir outra coisa. E o que será? O verso 22. Mas o fruto do Espírito é, olha que coisa maravilhosa: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E demais assim, contra estas coisas não há lei. Se ele está mencionando contra estas coisas não há lei, se referindo ao versículo 22, então a lei ela reprova o que tem lá no versículo 19, 20 e 21. As obras da carne, a lei reprova. Mas ele vai dizer, vocês não estão mais debaixo da lei. Ou seja, a lei não condena mais vocês, porque vocês agora são de um outro nível, no nível espiritual. E aí o versículo 24 ele vai dizer, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E o 25 vai dizer, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, a vida cristã, ela tem o antes e o depois. O antes, que é uma vida totalmente voltada para as coisas carnais, que por natureza nós praticamos. E aí, Cristo chegou na nossa vida, dividiu a nossa história entre antes e depois. E essa conversão, se ela não for espiritual, nós vamos viver fingindo ser convertido sem ser. E aí, nós vamos para a pergunta: qual a diferença de dons espirituais para fruto espiritual? Vamos tentar aqui responder. Qual a diferença de dom e fruto? Porque aqui foi mencionado fruto, mas em outros lugares é mencionado dons, né? Vamos tentar responder? Você já tem uma resposta? Não, tem um pensamento. Né? Vamos lá. Dons é aquele que você reparte com a congregação, né? A edificação da congregação. E o fruto é o que você produz de si. O fruto vem de você mesmo? Não, você produz, né? Paciência, para a sua edificação. Então, o fruto, ele tem a ver, vem do Espírito Santo, mas ele vai atuar em mim. Sim. Mas o dom vem do Espírito Santo, mas que eu venho atuar em benefício dos outros. Da congregação. E aí? Será isso mesmo? Quem dá mais? Então a opinião do Daniel foi em relação a que um é para dentro e o outro é para fora. Um é para mim e o outro é para os outros. Será que é isso mesmo a diferença? A irmã já está dizendo ali. Então os dois são para mim, os dois são para os outros. Como é? O dom, né, como ele falou, para se rebater. Sim. E os frutos, esses frutos, no meu entendimento, quando fala, já vem um conjunto, né, de dons e frutos. Você recebe tudo junto? Não, o dom você recebe, aí você vai, como ele falou, vai compartilhar. Certo. E o fruto, eu vejo, eu acho, eu não sei, é a minha opinião, é referente àquilo que o dom que foi dado para você está ali, né, para edificar. Eu acho que os frutos não é edificação sua, é edificação da igreja também. Do modo geral. Os dois são usados para a igreja. Você acha que é assim? Tanto o dom quanto o fruto. Para compartilhar. Amor, alegria, paciência, fé. Isso é para compartilhar. Agora. E o fruto, eu acho que assim, é uma coisa que você está vendo que através daquilo que você compartilhou, você está vendo os frutos. Tipo assim, uma pessoa que não conhece. Então essa palavra fruto quer dizer assim, essa pessoa está produzindo. E aí são os sinais de que essa pessoa é de Deus. Fruto é o sinal. Seria isso. Sim, daquilo que você está compartilhando com as pessoas, você está vendo que a pessoa está vendo mudanças. Então, mudança daquela parte da pessoa. Entendi. Né? Pessoa. E aí, Luiz, será que é isso? É mais ou menos assim. Como é que você entendeu? Eu vou de acordo aí com o que ele falou, né? Que o dom é aquilo que você Pode? recebe, né? Você recebe de Deus. E os frutos é aquilo que você, através do dom, distribui
com as pessoas. Esses são os frutos que você... Entendi. Misael, tem alguma opinião aí? Porque eu acho que fruto é algo produzido, é algo que é gerado. Você de algo que foi gerado dentro de você. E dom é um presente, algo que você... Mas não é gerado dentro da gente não, o dom não. De certa forma até é. Mas E como é que vai você fazer para você diferenciar? né? Não assim, Eu- próprio. Mas o dom ele é... Ah, cara, agora você pegou. O Mas dom, eu tenho certeza que se vocês passarem o ano todo pensando nisso, vocês vão começar a desenvolver coisas semelhantes e coisas diferentes em relação a dons e ministérios, porque a gente não para pensar nisso. E chegou agora a pergunta, né? O Vinícius, né? O Vinícius ele quer falar, depois a irmã fala aqui, né? Diga aí. Eu acho que eu até esqueci o que eu ia falar. Não, tudo Não, bem. Eu foquei tanto na resposta do pessoal que esqueci da minha fala. Mas você acha que fruto e dom é a mesma coisa? Não, a mesma coisa. É não. diferente. É diferente. Aí como é que a gente vai diferenciar? Entendeu a pergunta aqui? Como é que a gente vai diferenciar fruto do Espírito e dom do Um Espírito? ponto importante é que a ideia do dom é que ele é dado, posso estar errado até na afirmação, mas pelo que eu entendi, a ideia do dom é que ele é dado pós-conversão, né? E isso pode ser utilizado no ministério, visando o benefício de todos, o bem comum, sempre para o outro, né? Isso vai ser exercitável para o outro. Então o Serviço dom é ao dado pensando no ministério depois que a pessoa se converte. Isso é o dom. outro. E está relacionado ao serviço. Sim. Já o fruto, por exemplo, você pode ter um dom e ainda não manifestar frutos do Espírito, por exemplo. Entendi. Então, aí eu concordo com a parte de que o fruto vai ser exercitável, isso vai ser manifestado, e primeiramente isso vai edificar e transformar você, para que então isso possa ser exteriorizado e edificar outros. Ótimo. Vamos ver aqui agora. Entendi. O dom que ele está dizendo ali tem a ver com o trabalho, o ministério. Já o fruto tem a ver com A transformação a do transformação do indivíduo. Diga aí. Não, o que eu entendo é assim, que nós recebemos o dom de Deus, um determinado dom de Deus, ou vários, né, dons de Deus, e através desse dom que Deus nos dá, nós vamos produzir os frutos. Nós vamos produzir os frutos. Entendi. Né, O pensamento da irmã já é o seguinte: existe o dom do Espírito Santo que ele é distribuído, né? Você vai receber 1, 2, 3, quantos dons for. Agora, depois que você começa a desenvolver esses dons, e o resultado dos dons são transformados em frutos. É o que ela está pensando ali. Então, se eu recebo o dom de operações de maravilha, mas eu não exerço, aí eu não estou dando fruto. Mas se eu exercer o dom de cura e começar a curar as pessoas, aí eu estou dando fruto. É a ideia dela, que é diferente da ideia dele, que é diferente da sua, que é diferente da dela, ou não? A irmã Marli é diferente. É diferente da sua que você falou? Mas Não, eu estou de acordo com o irmão Marli, disse o que ele falou. Que é a ideia dela, a questão de frutos, é como se fosse colheita, né? A ideia dela de fruto é como se fosse colheita, né? A árvore dá fruto, a árvore é aquela que recebeu um dom, e se ela não dá fruto, se ela não exerce o seu dom, ela não está dando fruto. É o que a irmã defendeu ali, né? Mas no caso a gente está falando do fruto do Espírito, né? A gente está falando de fruto do Espírito. Por isso que eu acho interessante, por isso do meu pensamento, né? Porque eu acho que o fruto do Espírito é aquilo que é gerado em nós, produzido em nós. Amor, mansidão, domínio próprio. E o dom não é produzido em nós, não. O dom é de nós para a outros. congregação. Por isso que eu acho que o fruto é mais para a Interno. edificação interna e o dom é a edificação externa. Eu acho que os dois Diga aí. acabam sendo, nesse sentido de edificação, edifica primeiro a igreja, depois a gente, porque eu acho que é Sérgio, né, que fala que no fim torna a gente maduro. Então, Sim. tanto o dom como o fruto, no fim das contas, edifica os outros e edifica a gente. Sendo que eu acho, assim, são muitas afirmações na minha cabeça.
Eu acredito que o dom ele é variável. Eu tenho um, você tem outro. Isso vai ser operado de forma diferente. Mas o fruto não. É o fruto do Espírito. Então eu acredito que todo mundo tem que ter o mesmo fruto do Espírito. O amor, a paz, todos, entendeu? Entendi. Olha o que ela disse ali. Acompanhou o que ela disse? Olha, todos os crentes devem apresentar o fruto do Espírito, porém, os dons vão ser diferentes entre um e outro, mas o fruto tem que ser especificamente, não é? Diferente, né? É assim, desse jeito, diferente, né? Me arrepiei todo mundo. Tem um negócio barbudo saindo saindo da parede, né? Um negócio barbudo. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Vamos ouvir, né? Quem mais que tá? A irmã Fátima. Você entendeu aqui o que todo mundo estava falando sobre dom e fruto? Você acha que é a mesma coisa? Olha, o Espírito Santo distribui dom, fruto. São palavras diferentes para dizer a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Ó, ela já está dizendo que é diferente. Quer passar a vez para ela? Mas diga a sua opinião, é importante. Não, assim, o dom, Deus dá o dom, certo? Certo. E os frutos você vai passar através do seu dom. Você tem o dom. Então você tem um dom, aí você vai dar fruto através do dom. Então o mesmo pensamento do dela. É do mesmo jeitinho do dela. Diga aí, irmã Chico. O dom é algo dado por Deus. Né? Através desses dons a gente vai trabalhar os ministérios. E os frutos, ele vem do Espírito Santo de Deus, que a gente tem que buscar todos os dias, manifestá-los dentro de nós, através de nós e para com os outros. Manifestar os frutos, né? Todos os dias eu acredito que é uma luta, ao menos assim, para mim diária, né? Para poder manter a mansidão, para poder... E eu peço muito ao Espírito Santo que ele seja comigo, que ele se manifeste em mim, para que eu consiga ter mansidão, principalmente mansidão. Ela tá rindo, eu acho que ela tá lembrando de alguma coisa aí, né? Porque depois de 4 meninos, e um marido que dá conta de tudinho, então eu vivo pedindo ao Espírito Santo, né, que ele vivifique esses frutos dentro de mim. Então, através dele. Quem foi que falou? Já falou, não foi? A irmã já falou, falta ele aqui. E quem mais? É Deise. Ainda tem ali Fabiano. Você vai falar por último para você entender. A gente está aqui fazendo a comparação entre qual a diferença de dom e fruto do Espírito Santo. A gente já viu a diferença de dom e talento, de talento e cargo. E a gente viu que isso aqui tem a ver com habilidades naturais, mas dom, fruto e ministério são coisas espirituais. E essas coisas espirituais a gente precisa ver se é tudo uma coisa só ou coisa diferente. Deise vai dizer. Preste atenção. Ela vai explicar. A minha responsabilidade. Professor, assim, eles são um assunto muito complexo. Tudo bem, eu sei. E fica à vontade para botar para fora aí. Eu estou entendendo assim, que dom é algo que a gente recebe de Deus e vai desenvolver em prol do crescimento do corpo de Cristo. E os frutos, eu acho que é algo que a gente precisa desenvolver a partir do Espírito Santo. Porque às vezes nós temos o Espírito Santo, mas os frutos demoram para aparecer. Não aparecem assim, né? Eu tenho Espírito Santo, aí eu já tenho mansidão, domínio próprio. Era tão bom que fosse assim. Não é? Ligou o interruptor. Ativa ele, o fruto do Espírito. Para que você possa demonstrar os frutos. Eu não sei se vocês percebem, mas eu tenho um interesse de saber como está a mente de cada um sobre um assunto, para a gente poder depois fazer uma unificação. A gente está se conhecendo aqui quando cada um se expressa, né? Mas é claro que eu vou dar a definição, inclusive na apostila tem. Fabiana. Concordo com o Pâmela e a Deise. Sim. Cada um, porque por último, eu concordo que os dons é Deus que dá e os frutos nós devemos buscar. Né? E quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo. Não é verdade? Sim. Então os frutos do Espírito, se fosse, como o irmão falou, fosse no automático, mas a gente deve buscar, né? Sim.
A gente leu aqui um texto falando sobre obras da carne e fruto do Espírito, está em Gálatas. A gente leu aqui e eu recomendei para ler em casa o texto de Coríntios, capítulo 12, 14. O 12 vai dizer os dons e o 14 vai dizer como fazer uso correto dos dons. E Efésios 4, que Jesus ele recebeu de Deus, mas distribuiu dons aos homens com um objetivo: a edificação do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. E se ele vai estar trabalhando o tema ministério, a gente vai ter que fazer a pergunta: então tudo que Deus está operando em nós tem a ver com a salvação ou tem a ver com o trabalho e a missão que nós temos? E aí existe uma confusão na cabeça das pessoas em relação a tudo que nós estamos fazendo é para merecer a salvação no final, ou tudo que nós estamos fazendo é porque somos salvos e agora, como salvos, somos súditos de um reino e trabalhamos para ele. E aí a gente precisa organizar na cabecinha da gente esse detalhe. Não, eu não posso faltar na igreja, eu tenho que cooperar com a igreja, fazer parte, eu tenho que assumir um cargo, eu tenho que pegar meus talentos e ajudar na igreja, e aí a gente faz a perguntinha na cabecinha daquele crente: você está fazendo isso por quê? Não, porque eu quero ir para o céu, e eu estou trabalhando para Jesus, para quê? Porque eu quero ir para o céu. Sim, você acredita que trabalhando assim, lá no final, Deus vai lhe dar a salvação? Ou você acredita que Ele lhe deu, por isso você está trabalhando, porque Ele já lhe deu? Isso tem que estar muito bem resolvido na cabeça do crente. Por isso que aí a cabeça da gente é transformado pelo conceito católico de que eu estou fazendo para ser salvo, salvação pelas obras, ou eu estou fazendo porque eu fui salvo, então salvação pela fé e pela graça. E a gente precisa se organizar muito em relação a isso. E nós que somos do estudo, seminaristas sabe tudo e responde tudo na ponta da língua, é o que o povo imagina, né? Marton. Semana que vem eu vou chegar cedo, isso. Estou voando aí. Mas fazer só uma pergunta. Não é a resposta. Todo crente tem fruto do Espírito? Crente convertido do jeito que Paulo disse, né? Se tem o Espírito, vai manifestar. Do mesmo jeito, se tem o Espírito, vai ter dom. Mas mesmo aquele, vamos lá, que suponha, tem um que é crente, né? Cretino. Cretino às obras da carne. Mas tem um dom. Habilidades naturais. Não seria dons, é a palavra que prega. Aí é oratória. O fato da pessoa decorar texto, aprender um sermão e compartilhar é um talento da comunicação. Entende o que eu estou dizendo? Ela vai aprender a cantar? Vai aprender a evangelizar? Vai aprender a liderar? Vai. E são talentos que são confundidos com dons espirituais. Porque habilidades naturais, até o catimbozeiro e o ateu vai ter. Não entendi. Entendeu? Que aí a gente distribui em cargos. Mas o fato de eu estar num cargo, exercendo um talento, não significa que eu tenho um dom espiritual e estou exercendo um chamado. Porque esse é o problema nas igrejas. Quando eu digo nas igrejas, nas denominações, ali tem cargos e talentos distribuídos. Do mesmo jeito que nas empresas vão ter cargos e talentos distribuídos. Mas a pergunta que não quer calar é: o Espírito Santo, quando ele passa a morar em nós, como Efésios capítulo 1, versículo 13 fala, como Atos capítulo 2, versículo 37, 38 fala: arrependei-vos e convertei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo é a presença do Espírito Santo. Agora, receber dons do Espírito Santo é uma variedade de ferramentas que é distribuído para aqueles que vão operar no corpo de Cristo. Se eu estou no corpo de Cristo, eu não vou só desfrutar dele, eu vou cooperar com a edificação dele. O versículo 16 de Efésios 4:16 vai dizer: a justa cooperação de cada parte faz com que o corpo cresça em amor. A justa cooperação de cada parte é o trabalho de cada um. E todo um vai trabalhar, e cada um vai trabalhar não é por causa do fruto do Espírito. Cada um vai trabalhar por causa do dom do Espírito.
Então, primeira coisa que o dom está relacionado é com ferramenta de trabalho. Dom é ferramenta. Dom tem a ver com serviço. E o serviço é o ministério. Eu sabendo o meu dom, eu vou saber o meu ministério. Eu sabendo o meu ministério, eu vou procurar saber quais são os dons, as ferramentas. Vamos dar um exemplo? Um exemplo prático. Um eletricista tem umas ferramentas específicas. Tem ou não tem? Um mecânico tem umas ferramentas específicas, não é? O desenhista, ele tem uma ferramenta específica. Então, se eu soubesse meu dom, do mesmo jeito que uma profissão exige umas ferramentas, se eu soubesse o meu ministério onde eu vou atuar, eu saberia as ferramentas. Por isso que eu pedi para vocês lerem texto de Coríntios, de Efésios e de Romanos, porque vai ter uma lista de ferramentas. E aí, essa lista de ferramentas eu preciso saber qual é a que se encaixa em mim. Por isso que o tio também pediu para vocês fazerem um testezinho com pergunta e resposta para vocês tentarem se identificar. Então o tio está tentando ajudar vocês a se identificarem no corpo de Cristo. E depois, quando se identificarem no corpo de Cristo e resolver essa questão das ferramentas, fazer a pergunta: como está o meu caráter cristão? Porque fruto tem a ver com caráter. É aquilo que é trabalhado no coração humano para fazer essa pessoa ser mais parecido com Cristo. Então, trabalhar para Jesus é ministério e dom. Ser parecido com Jesus é fruto. Então, há uma possibilidade de a gente estar reunido com um monte de gente trabalhando, empenhado, talento ser confundido com dom, cargo ser confundido com ministério. Tá o joio e o trigo, todo mundo junto, a gente abraçando, beijando, tomando café junto. E no final das contas, a gente perceber que um será levado e outro será deixado. Porque o selo não está lá. Mas acontece também que está todo mundo se engalfinhando também. É possível. Tá fazendo a obra. É possível. Então, assim, o fato de ter fragilidades, limitações, e isso tem a ver com estamos no corpo físico e nós vamos chegar a apresentar nossas limitações. Todo mundo tem fraquezas, todo mundo tem limitações, cada um tem, vamos dizer, uma pedra dentro do sapato que precisa resolver, uma ou várias. Por isso que Paulo, em Gálatas, ele vai falar assim, olha, existe a carne e o espírito. Existem as obras da carne e a parte do espírito, ele não coloca os frutos, ele coloca fruto no singular. É como se mão fosse uma, mas tivesse dedos. Então, é a mão do Espírito atuando dentro de nós com vários dedinhos, chamado amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Quando eu penso no fruto do Espírito, eu penso numa laranja. Pronto, tem a ver. Não é? A laranja é uma só, mas tem os gomos, né, da laranja. Então, assim, há uma necessidade de a gente olhar para a obra do Espírito Santo com Efésios capítulo 1, o versículo 11, 12 e 13. Acompanha aí. A presença do Espírito, o dom do Espírito, o fruto do Espírito, a obra do Espírito precisa ser entendido na igreja. Eu nunca imaginei poder estar em uma época em que se falasse tanto no Espírito Santo e se conhecesse tão pouco. Se falasse tanto em poder, fogo, mas não soubesse de fato o fogo estranho que tem atuado por aí. Efésios 1, versículo 11, 12 e 13. Eu vou ler também o 14. Quem não achou, acompanhe ouvindo. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, está se referindo a Jesus e à igreja, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então a igreja é para o louvor e a glória de Cristo. Nós os que primeiros esperamos em Cristo. Olha o 13.
Quem na verdade são esse nós que ele está se referindo? Em quem também vós estáis. Então, esses são os que estão em Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade. Então, estão em Cristo porque ouviram a palavra. O evangelho da vossa salvação. Essa palavra é o evangelho, não pode ser outra coisa. E tendo nele também crido, então ouviu e creu. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então entenda, existe o selo do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e existe o fruto do Espírito Santo. E a gente precisa diferenciar essas coisas. Isso é coisa para crente estar estudando e falando o tempo todo. Eu gostei demais quando eu vi isso aqui, ó. Ali o negócio falando dos profetas. Imaginou umas crianças aqui, uns adolescentes aqui, estudando coisa da Bíblia, aprendendo sobre a Escritura. Eu sei que tem um negócio de umas dinâmicas, uns quebra-gelo, sabe? Mas vai ficar o tempo todo quebrando gelo, minha gente. O tempo todo fazendo brincadeirinha. Não evolui não amadurece não. Aí vai ser levado em roda por todo o vento de doutrina como um menino que é levado para qualquer lugar, porque não cresce intelectualmente, não cresce no aprendizado. E eu me preocupo muito com isso. E aí, o versículo 13 diz que é o selo do Espírito Santo que veio como promessa. Então é uma promessa para vós e a todos quantos chamar, como diz lá em Efésios 2, 38, 39. Aí o 14 aqui diz: o qual é o penhor da nossa herança. Quando diz o qual é o penhor da nossa herança, está se referindo ao Espírito Santo. Aí diz: para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Esse texto de Efésios que fala para o louvor da sua glória, o louvor da sua glória é muito interessante. A salvação é para o louvor da glória de Cristo. A pregação do Evangelho é para o louvor da glória de Cristo. A conversão do crente é para o louvor da glória de Cristo. O selo do Espírito Santo que vem para nós é para o louvor da glória de Cristo. Inclusive, estarmos na mão de Deus na eternidade é para o louvor e a glória de Cristo. E eu pensei muito nisso aqui. Minha cabeça se dedicou anos e anos a pensar nisso. Qual é a glória que Cristo vai ter se eu me perder? Entende o que eu estou dizendo? Se a salvação que Ele planejou para mim se frustrar. Entende o que quer dizer? Ele morreu por mim, me criou. Ele projetou pessoas para pregar para mim. O Evangelho chegou até mim, eu ouvi, criei. Ouvindo, crendo, já é o suficiente para ser selado com o Espírito Santo. Em outros lugares aí, ser selado é falar em línguas estranhas e fazer lá os movimentos. Aqui nesse caso é ouviu e creu no Evangelho da salvação. Não é qualquer coisa que é o Evangelho. E a gente precisa saber que Paulo está se referindo ao Evangelho da salvação como o poder de Deus. E aí, ele vai dizer que o Espírito Santo que fomos selados é o penhor da nossa herança. Isso aqui é muito forte. O penhor é usado até hoje em bancos para poder garantir que a propriedade ainda é do dono. Olha que coisa interessante. Aí nessa versão diz a garantia, que é uma palavra melhor. Mas o penhor, quem já fez uma penhora de alguma coisa, sabe que está sendo penhorado para garantir que o proprietário vai ter. Vamos dar um exemplo. Jesus graciosamente escolhe esta mulher. Se o poder do sacrifício na cruz do Calvário seja derramada sobre ela, a justiça de Cristo seja derramada sobre ela, o perdão de Deus seja derramado sobre ela, e Jesus diz: eu quero ela no céu. Para poder garantir que ela vai para o céu, o que foi que Jesus fez? Para poder garantir que ela vá para o céu. O penhor. O Espírito Santo passou a morar nela. O Espírito Santo na vida de uma pessoa é a garantia que o proprietário vai ter essa pessoa quando estiver no dia da troca. Quando esse corpo aí se desfizer e virar pó, ou for arrebatado,
o proprietário vai adquirir a possessão adquirida para o louvor da sua glória. Aí alguém vai dizer assim: Gil, e se a pessoa se perder? Aí tem que perguntar se tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a garantia da possessão. Aí a gente vai começar a diferenciar o que é conversão verdadeira e o que é religiosidade, o que é talento e o que é dom, o que é cargo e o que é ministério. O salvo, ele tem dom e tem ministério porque ele é regenerado pelo Espírito Santo. Ele também vai ter cargos e talentos, é claro que ele está no meio de todo mundo ali, ele tem habilidades, mas é preciso a gente entender que o Espírito Santo passa a morar naquele que creu no Evangelho da salvação. Aí você creu, mas não foi no Evangelho. O Espírito Santo não garante nada. Foi pregado alguma coisa com o nome Jesus, o nome amor, o nome igreja, aí você se sentiu bem ali e acha que isso é conversão. Isso não é conversão, isso é adesão.